Oi, turma! Vamos dar continuidade ao estudo da camada de rede e hoje vamos falar sobre roteamento. Então, os roteadores eles são equipamentos que desempenham algumas funções específicas dentro de uma rede de computadores. E basicamente eles têm duas funções principais, que é basicamente fazer o encaminhamento ou repasse, em que você recebe uma determinada informação em uma entrada e tem que encaminhar para uma saída. E também tem a questão do roteamento, que é a execução de um algoritmo de roteamento para que seja determinada qual é a rota para que aquela informação seja enviada até chegar ao destino. Entretanto, é importante frisar que estamos na camada de rede e na camada de rede nós não temos o conceito de conexão, conforme eu já falei em outras aulas. Então, o roteador ele não guarda o estado de uma conexão, se ela está aberta ou se ela está fechada. Na realidade, ele só faz efetivamente esse encaminhamento das mensagens. Então, se formos olhar aqui para este cenário à direita, nós temos aqui um conjunto de roteadores e cada roteador ele possui a sua própria tabela de repasse, a tabela que normalmente a gente chama de tabela de roteamento. Entretanto, essa tabela ela é construída com base na execução dos algoritmos de roteamento que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Então, basicamente, o algoritmo de roteamento é executado, todos os roteadores devem executar esse mesmo algoritmo para tentarem determinar qual é a melhor rota e com base na informação que for determinada essa rota, é preenchida esta tabela em que vai ter o encaminhamento para algum endereço de rede, neste caso aqui está representado por números binários, mas basicamente seria a indicação de um endereço de rede e como que se deve chegar até lá, ou seja, qual é o enlace de saída. Então, se considerarmos este primeiro roteador aqui, quando uma informação chegar endereçada para esta rede aqui, no caso 0111, ele vai consultar esta tabela. Percebam que ele aqui tem 3 enlaces de saída, 1, 2 e 3. Mas aqui na tabela dele, ele está dizendo que para chegar na rede 0111, o enlace de saída deve ser o enlace 2, porque o algoritmo de roteamento previamente havia determinado que o melhor caminho a seguir para chegar no destino é pelo enlace 2. Então, neste caso, quando ele recebe a mensagem, ele vai encaminhar pelo enlace 2. Este outro roteador aqui vai fazer o mesmo procedimento, ele vai consultar a sua tabela e vai determinar qual é o enlace de saída. Neste caso, ele só tem um, então a mensagem vai fluir por este outro enlace até chegar no destino. Aqui não está especificado nenhum destino, mas basicamente este é o princípio básico de funcionamento de um roteador. Executam-se os algoritmos de roteamento, obtêm-se as informações do caminho e preenchem-se as tabelas para determinar qual é os enlaces de repasse. Entra por um enlace e passa para outro. Então, como eu disse, os algoritmos de roteamento eles são executados nos roteadores para determinar as informações de qual deve ser a interface de saída para fazer o repasse. Entretanto, são utilizadas algumas métricas para definir como é que se calcula esse melhor caminho. Aqui eu estou enumerando algumas, mas existem outras. Então, nós podemos achar o melhor caminho como sendo o menor número de hops, ou seja, uma menor quantidade de roteadores ao longo do caminho, ou então um menor atraso. A gente pode passar por mais roteadores, por exemplo, mas obter um menor atraso. Então, nesse caso, o caminho pode ser maior e nós vamos escolher aquele que é o mais rápido, ou seja, o que se gasta menos tempo, vamos assim dizer. Temos também o que tem menor taxa de perda de pacotes, porque na comunicação sempre há perdas. Então, há como calcular essa métrica, e com base na rota que tiver menor perda, ele vai acabar escolhendo essa melhor rota. Neste caso, pode até ser a rota mais lenta, mas ela tem menor perda, então nós preferimos esse caso da confiabilidade. E também tem rotas baseadas em largura de banda disponível, se há uma rota está muito congestionada e a outra está melhor, menos congestionada, por assim dizer. Então a opção vai ser por seguir aquela rota que está mais livre. Então o processo de roteamento ele basicamente consiste no preenchimento e atualização daquelas tabelas de repasse que acabamos de ver no slide anterior. Então quem faz essa obtenção desses dados são os algoritmos de roteamento. Entretanto, é preciso ter em mente que os roteadores eles não gravam a rota completa. Como nós vimos naquela tabela, nós só temos a informação de para qual enlace de saída a informação deve ser enviada. Nós podemos visualizar que a rota completa, vamos supor que a rota completa é este caminho aqui, deste roteador passa para este do meio vai até este aqui da direita. Nós podemos ver que, seguindo a tabela, não vamos ter informação de que este roteador passa para cá
e este vai passar para cá. Nós só temos a informação de que o primeiro roteador passou para o segundo ponto, porque aqui está indicado que a informação endereçada a esta rede vai para o enlace 2. Mas o roteador 1, ele não sabe a tabela do roteador 2, ou seja, ele não sabe no determinado momento que o melhor caminho é por aqui. Se existisse um outro enlace aqui por baixo, por exemplo, este roteador que não saberia se ele ia mandar pelo enlace de cima ou pelo enlace de baixo. Então, não há no roteador a gravação ou a memorização do caminho completo, mas sim do caminho para onde a informação deve ser enviada, ou seja, para o seu vizinho. Então, eu calculo uma rota, o meu algoritmo executa obtém essa informação, coloca na minha tabela de que eu tenho que emendar para o enlace que tem aquele meu vizinho. O meu vizinho vai fazer a mesma coisa. Ele vai calcular qual é o melhor caminho para passar para frente a informação e coloca lá dentro da tabela. Então, o caminho é feito de um para o outro, ou seja, do primeiro roteador para o segundo, aí do segundo para o terceiro. Então, os roteadores não têm essa visão completa do encaminhamento. E, para deixar mais claro, né, o encaminhamento ou o repasse é o processo que trata efetivamente da chegada dos pacotes. Ou seja, eu recebi uma informação em determinado enlace, consulto a tabela de repasse. Se a informação vai endereçada a uma rede que está em um enlace 3, por exemplo, eu vou encaminhar então minha mensagem para o enlace 3, ou seja, para a porta de saída número 3. Bom, as rotas, elas podem ser de dois tipos. Podem ser estáticas, que são aquelas que são definidas de forma manual, né, que elas são fixas. Normalmente isso é desejável quando queremos que aquela informação sempre siga de um roteador para o outro, né, sem existir alternativas. Porém, isso causa alguns problemas. Em caso de falha, supondo que o determinado roteador falhou, aquela rota estando fixa, ela sempre vai tentar enviar informação para aquele enlace, mas aquele enlace não está mais funcionando. E isso vai acarretar em perda de pacotes. E assim a rota fixa acaba prejudicando a rede. Entretanto, ela acaba sendo mais rápida naquela situação em que você tem sempre a rede funcionando, você fixou aquela rota e a informação sempre que chegar endereçada àquela rede, ela vai ser rapidamente repassada, porque não vai ter execução do algoritmo do roteamento. A rota já é fixa, foi colocada manualmente. Então fica mais rápido, menos troca de informações, é simplesmente recebeu e encaminha. Já as rotas dinâmicas, como o próprio nome diz, são aquelas que são automaticamente aprendidas pelos algoritmos de roteamento. Então, esse aprendizado, esse dinamismo, basicamente reflete as condições da rede naquele momento. Então, ela é mais fácil para se ajustar em caso de falha. Se um roteador saiu da rede e você tinha uma rota para aquele roteador, o seu algoritmo de roteamento, em alguma execução no futuro, vai determinar que aquela rota está quebrada, está inválida, teve muita perda de pacotes, e aí ele vai recalcular e vai achar um caminho alternativo caso exista. Então, assim, o esquema dinâmico ele se adapta melhor à rede, entretanto, né, tem o porém de ser sempre executado o algoritmo de roteamento, sempre são trocadas informações entre os roteadores, e isso acaba aumentando um pouco o overhead da rede, a sobrecarga da rede. E aqui dentro dos algoritmos de rotas dinâmicas, nós temos dois tipos de algoritmos que são utilizados, que basicamente são os proativos, né, são aqueles que são baseados em tabelas, em que o algoritmo de roteamento ele constrói uma tabela que é atualizada periodicamente, e temos também os reativos, que são aqueles sob demanda, que na realidade o algoritmo de roteamento só toma a decisão de qual é a rota a seguir na hora que precisa. Então, os proativos normalmente eles são executados previamente, né, para construir as rotas na rede. Então, existe um tempo de, vamos dizer assim, de treinamento da rede até ela aprender essas rotas. Mas em compensação, quando a tabela já está pronta, ele é mais rápido. O equipamento, o roteador apenas vai consultar essa tabela e fazer o repasse de forma mais rápida. Já o reativo, ele não constrói previamente essa tabela, só vai construir a rota de acordo com a necessidade. Na hora que chegou o pacote, ele vai executar o algoritmo de roteamento para determinar para onde é que ele vai encaminhar essa mensagem. Nós agora vamos abordar alguns algoritmos ou técnicas de roteamento que são dinâmicas, né? Tanto proativos quanto os reativos. Então, o primeiro deles é o roteamento por vetor de distâncias, né? Representado aqui pela sigla DV, que deriva do inglês Distance Vector, né? Ele também é conhecido como o algoritmo de Bellman-Ford. Eu não vou ilustrar esse algoritmo aqui,
por questões de simplicidade da explicação do funcionamento do protocolo. O objetivo aqui é entender o funcionamento, mas vocês podem pesquisar livremente na internet informações a respeito desse algoritmo para saber detalhes da sua implementação. Então, os algoritmos de vetor de distâncias, eles são do tipo sob demanda, né? São reativos, são aqueles que só vão ser invocados quando for necessário determinar uma rota. Então, basicamente, o objetivo é construir uma tabela contendo a menor distância possível até cada destino, né? E qual é a interface de saída que deve sair, né? No caso, ele é um algoritmo distribuído, né? Cada roteador vai ter uma informação de tabela. Eu só quero fazer aqui um reparo, que apesar de ser sob demanda, né, a informação que é obtida pelo algoritmo de roteamento é gravada numa tabela. Essa tabela acaba sendo atualizada sob demanda. Quando há necessidade de calcular a rota, ele vai, calcula e preenche a informação na tabela. Diferente dos proativos, que a tabela ela é preenchida previamente e ela só vai ser atualizada em um intervalo de tempo. Então essas tabelas elas são atualizadas, né, com base nas informações que os seus vizinhos enviam, né? Então todos os roteadores aprendem uma determinada rota e mandam para os seus vizinhos. Então ele também é considerado um algoritmo iterativo, né? Os vizinhos trocam, no caso os roteadores vizinhos trocam informações entre si e uns aprendem as rotas dos outros. Na realidade, uns aprendem como chegar nas redes que os outros estão conseguindo chegar. Ele também é dito um algoritmo do tipo assíncrono, né? Ou seja, nem todos os roteadores precisam executar este algoritmo de roteamento ao mesmo tempo, tá? Por isso que ele é dito sob demanda, né? Algum roteador pode executar, outro não. Pode executar só quando tiver necessidade de aprender ou determinar aquela rota. Como exemplo de um algoritmo que é implementado na prática baseado em vetor de distância, nós temos aqui o RIP, né? Entretanto, nós vamos ver alguns detalhes do funcionamento do RIP, mas ele já não é muito utilizado nos dias atuais. Tá? Então vamos primeiro ver aqui um exemplo de como é o funcionamento do vetor de distâncias, para depois explicar um pouco mais o funcionamento do RIP com alguns exemplos, inclusive no Cisco Packet Tracer. Então a ideia básica aqui do vetor de distâncias é cada roteador vai enviar periodicamente a sua estimativa de vetor de distâncias, né? Ou seja, qual é o custo daquele enlace até chegar nos seus vizinhos. Então, se um roteador está ligado a 5 vizinhos, ele vai calcular o custo para cada um desses 5 vizinhos. Quando ele recebe uma nova estimativa de vetor de distâncias, né, do vizinho, ou seja, um outro roteador recebeu, ele vai atualizar a sua tabela, o seu próprio vetor de distâncias, né? Claro, usando o algoritmo Bellman-Ford, ele vai determinar basicamente, eu tenho um custo Y para chegar num determinado roteador, mas o meu vizinho diz que leva Y menos 2 para chegar lá. Então, Y menos 2 é menor do que Y, então eu vou preencher minha tabela com Y menos 2, e o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar minha informação para esse roteador. Então eu encaminho para esse roteador e o caminho vai ser por ele, sempre, né? Mesmo que eu tenha ligação mais curta ou possivelmente direta com aquele roteador, o melhor caminho é pelo meu vizinho. E aí todos os roteadores, né, todos os vetores de distância vão enviando, né, trocando essas informações até a convergência. O que é basicamente a convergência? É uma forma com que todos os roteadores tenham rotas para todos os outros, ou seja, todos os roteadores fiquem alcançáveis na rede. Então nós aqui vamos ver um exemplo numérico, né, para tentar ilustrar essa ideia do vetor de distâncias. Então temos aqui esta rede, né, com estes 5 roteadores, né, nomeados de A, B, C, D e E, e aqui os custos, né, de cada enlace para chegar em cada um deles. Então o estado inicial basicamente nós temos esta tabela aqui, né, com o nome de cada um dos nós, e, por exemplo, nós temos, vamos olhar aqui para a linha de A, né, nós estamos no nó A. Para chegar em A, o custo é 0 porque é ele para ele mesmo. Para A chegar em B, o custo aqui é 7, né? Como vocês podem ver, a ligação direta aqui de A para B tem um custo 7. Mas A não está ligado diretamente a C. Percebam, né? Não há uma ligação direta aqui com C. Então, o primeiro valor inicialmente é infinito. Ele desconhece como chegar em C. A mesma coisa, ele também desconhece como chegar em D, né? O valor é infinito. Entretanto, A está ligado a E, né, com o custo 1. Então essa tabela inicial é preenchida dessa forma, né, para todos os nós, e os nós que não têm alcance com os demais na rede tem esse valor tendendo ao infinito. Então o objetivo do vetor de distâncias é justamente calcular os valores do infinito,
tentando obter rotas, né, usando os vizinhos como intermediários, né, da comunicação, até chegar na convergência. A convergência basicamente é quando esta tabela aqui não tem nenhum valor infinito, tem pesos, né, custos para todos os enlaces na rede. Começando aqui aleatoriamente, né, nós vamos ter o roteador D enviando o seu vetor de distâncias para E vai aprender essas informações com base no que o D enviar para ele. Então, neste caso, D está informando que ele tem alcance para C, mas custa 2, de fato, nós podemos ver aqui. Custa 0 para ele mesmo, ou seja, basicamente identificando que ele é o D. E tem um custo de 2 para chegar em E. Então, neste caso, o E vai receber a informação e ele vai verificar que para chegar em C, por exemplo, ele via que D informou para ele, opa, D está a 2 de C. E eu estou a infinito, na realidade aqui estava infinito antes, né? Então 2 mais 2, ou seja, eu sou o E, vou mandar para D, me custa 2, mas D chega em C também custa 2, 2 mais 2 dá 4, 4 é menor do que infinito, tá? Então o melhor caminho para chegar em C custa 4, e é mandando a informação para D e D encaminhando para C. Então a gente preenche aqui na tabela, no lugar do infinito que estava aqui antes, coloca o peso 4. A mesma coisa vai acontecer, neste caso, com B informando A as suas distâncias, né? Então, B vai dizer para A que ele está a 7 de A, está a 0 de B, identificando que é ele mesmo, está a 1 de C, né? O custo para chegar em C é 1, está a 8 de E. Então, A vai determinar que para chegar em C, por exemplo, ele vai calcular, opa, B está a 7 de distância, mas eu tenho mais ainda o custo de B para chegar em C. Como ele disse aqui, eu tenho um custo de 1 para C. Então, 7 mais 1 dá 8. 8 é menor do que infinito. Então, para eu A, chegar em C, eu vou enviar minha informação para B, né, e o custo total do caminho vai ser 8. E aí eu preencho aqui na tabela a informação 8. Entretanto, agora o E enviou para A as suas informações de vetor de distâncias. E aí ele diz, ele está a 1 de A, a 8 de B, 4 de C, passando aqui por D, ok? 2 mais 2, 4. Está a 2 de D e também está a 0 de E para indicar que é ele mesmo. E aí envia essa informação para A. A vai ler essas informações, ele vai verificar que o E está a 1 de distância do próprio A e vai pegar o valor que ele tinha lá de C, né? Lembrando, C, quando A aprendeu por B para chegar em C, ele aprendeu com 8, né? O valor é 8. Entretanto, aqui, por E, ele vai aprender que para chegar em C, ele vai passar para E vai passar para D e D vai passar para C. Então, basicamente, ele recebeu essa informação aqui, que E gasta 4 para chegar em C, e A gasta 1 para chegar em E, então 2 mais 2, 4, né? 4 mais 1, 5. Então ele vai ver que 5 é menor do que 8 e ele vai atualizar aqui, ó, que para chegar em C custa apenas 5, né? Passando por E. Seria o próximo salto é mandar para E vai mandar, né, para D e D vai mandar para C. Então percebam que a rota ficou maior, mas menos custosa do que estava antes, mandando aqui de A, B, C, que vai ficar A, E, D, C. E ele também vai calcular a mesma situação aqui para D, né? Ele não tinha alcance para D, o A não tinha alcance para D, então ele vai ver que se E está a 2 de D, e A gasta 1 para chegar em E, 1 mais 2 dá 3, e 3 para chegar em D, né? Seria menor do que infinito. Portanto, vai preencher como 3. Então isso aqui acontece, essas trocas, até o que a gente chama de convergência, que é esta tabela aqui, com todos os valores de pesos das arestas atualizadas, dos enlaces atualizados. Então neste caso não temos mais valores infinitos. E aí cada roteador vai ter a sua tabela que eu vou ilustrar aqui para vocês. Então, o vetor de distância de A, após ter chegado à convergência, nós temos a seguinte informação, que A para chegar em B, ele vai ter um custo 6, e o próximo salto é E. Então, A para chegar em B, é mais barato ele dar a volta por E do que ir direto, né? Então, vai ser A para E custa 1, E para D custa 2, então 2 mais 1, 3.
D para chegar em C custa mais 2, 2 mais 3, 5. E C para chegar em B custa mais 1. Então 5 mais 1, 6. Então é mais barato dar a volta na rede do que a ligação direta, por exemplo. Tá? A mesma coisa acontece aqui com A para chegar em C. Vai seguir o mesmo caminho, parecido aqui com B. No caso, A vai enviar para E vai enviar para D e D vai enviar para C. Mas percebam, quando A manda para E, ele está mandando para o E. Pronto. Depois o E tem que ter na sua tabela, como nós vamos ver aqui, a informação de como chega lá em C. Né? Então, para chegar em C, o custo é 4, ele vai encaminhar para D. E D também tem que saber como chegar lá em C. Então, nós podemos olhar aqui a tabela de D. Então, D para chegar em C custa 2, né? A ligação é direta. Então, basicamente, a convergência é quando todos os nós têm o seu vetor de distâncias preenchido, indicando quais são os próximos hops. Então, eles ficam trocando essas informações, dizendo, eu fico a tanto do roteador tal. E aí, eles aprendem e formam estas tabelas, né? Que é uma abstração, porque nós estamos trabalhando com números, mas normalmente nós trabalhamos com os endereços de rede e os endereços IP do próximo salto, né? O próximo hop. Mas o princípio é esse aqui, tem que ter a convergência, a formação dessa tabela, com todos os pesos, para que possa ser possível encaminhar as informações. Entretanto, o roteamento por vetor de distâncias ele tem um problema da contagem ao infinito. Neste caso, basicamente nós temos uma rede com alguns nós, né, em que eles começam a trocar vetores de distância, né, aprendendo os seus custos, né, para chegar em cada um. E neste caso, nós temos os roteadores ligados em linha. Então, A aprende que para chegar em B o custo é 1. Entretanto, A para chegar em C, o custo é 2 porque vai ter que passar por B. A para chegar em D, o custo é 3 porque vai ter que passar por B e por C. Né? E assim vai, até a convergência. Entretanto, se um determinado nó sai da rede, por exemplo, se nós considerarmos que A vai sair da rede, o que vai acontecer? Os outros dispositivos, eles vão aprender ou vão receber a informação do seu vizinho de que esse vizinho consegue chegar lá. Então vamos perceber aqui, o A saiu da rede, B perdeu o contato com A, porque a ligação era direta aqui, mas ele está recebendo de C a informação de que C consegue chegar em A, porque C não é vizinho de A, mas ele acha que indo para C ele consegue chegar em A, porque ele não tem o controle que vai passar por ele mesmo. Por quê? C, para chegar em A, teria que ser C mandar para B e B mandar para A. Aí o que vai acontecer? Você vai dizer, opa, mas eu estou a 2 lá do A. Atualiza aí sua tabela, né? Já que o meu valor aqui tendeu a infinito, né? Porque A saiu. Então, o meu custo, que era 1, com 2 lá do C, dá 3. 3 é menor do que infinito, então eu vou colocar aqui. Beleza. E aí começa a acontecer a mesma situação com os demais roteadores. Aí C vai receber a informação de que agora B não está mais a 1 de A, como era antes. Né? Ele vai receber a informação de que para chegar em A tem que passar por B e B está a 3. Então o custo de C para B é 1. Né? Se B está a 3 de A, 1 mais 3, 4. Né? E essas informações começam a se propagar nos demais nós, porque fica um achando que consegue chegar no vizinho através dos outros, né? E na realidade não consegue. Então o que vai acontecer? Esses valores, esses pesos, eles tendem a ir para o infinito. A contagem vai aumentando, 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 até que não consigam mais convergir, ou seja, as tabelas elas não mais se atualizam. Então esse é um problema que acontece no vetor de distâncias. Por isso que é uma das razões que ele não é mais utilizado. Existem outras razões, mas essa é uma delas. Então, como exemplo de protocolo implementado na prática, baseado em vetor de distâncias, nós temos o RIP. O RIP ele foi proposto para IPv4, né, nesta RFC aqui 1058. Ele utiliza a métrica do número de hops, né, a quantidade de máquinas intermediárias ao longo do caminho. Então, ele sempre vai preferir o menor caminho com base na menor quantidade de roteadores. Entretanto, ele não suporta as máscaras de subrede no modelo classless, naquele modelo CIDR, em que nós determinamos a quantidade de bits daquela máscara. Ele aqui é baseado no classful, ou seja, se você está utilizando um IP do tipo A, ele já vai assumir que a máscara é uma máscara /8. Se você está usando um IP do tipo B, /16, se você está usando um IP do tipo C, /24. Não há essa liberdade que nós tínhamos de determinar o tamanho das máscaras. Mas isso aqui
foi resolvido na versão 2 do RIP. Então a primeira versão, que é o RIP V1, né, ou só RIP mesmo, nós temos essa limitação. Mas na versão 2 do RIP já temos suporte para esse tamanho das máscaras, seria o Classless, né, o CIDR. Entretanto, cada roteador, voltando aqui para o RIP V1, cada roteador ele vai divulgar a sua tabela periodicamente a cada 30 segundos, então aquelas trocas de vetores que nós vimos agora no exemplo anterior fica correndo a cada 30 segundos, e as informações são trocadas basicamente são o endereço de rede de destino, né, conforme eu comentei agora há pouco, e a métrica. A métrica seria o peso, né, a quantidade de hops, por exemplo, que aquela informação leva para chegar até ao destino, né? Essa troca de informações ela é feita em broadcast, ou seja, as mensagens são espalhadas na rede, todos os equipamentos recebem, inclusive os computadores, que nada tem a ver com roteamento, eles recebem essa informação, mas como não é endereçado para eles, né, não é o endereço MAC deles, eles acabam descartando essa informação. Entretanto, por exemplo, se uma mensagem, uma determinada rota não for atualizada por um período de 180 segundos, ela é considerada inalcançável, inatingível, ok? E essa informação ela é repassada, né, aos seus vizinhos, ok? Os que são diretamente alcançáveis, ou seja, se um determinado roteador deixou de ter informação, uma comunicação direta com o seu vizinho, ele repassa para os demais. Já o RIP V2, né, ele está definido por outras duas RFCs, né, também para o IPv4. E a principal diferença é essa questão das máscaras de subrede. E desta vez eles não usam mais o espalhamento das mensagens em broadcast, mas sim em multicast, né, para este endereço aqui que nós estamos vendo, que é o 224.0.0.9. E aqui eu deixo como exemplo como é que a gente habilita lá no Cisco Packet Tracer a utilização desses dois tipos de roteamento. Tá? Eu vou ilustrar para vocês para a gente entender como é que funciona na prática. Então aqui no simulador eu construí um cenário em que nós temos dois roteadores interligando duas redes e vamos implementar o algoritmo RIP para entendermos como é que é o seu funcionamento. Então neste caso nós temos aqui nesta faixa amarela uma rede 192.168.0.0, né, /24. A ligação entre os dois roteadores é uma outra rede, que é a 200.0.0.0/24 também. E esta outra rede aqui destacada em verde é a rede 10.0.0.0/8. Então percebam que se eu for fazer um ping deste laptop que tem o IP 192.168.0.2 para este roteador, para esta interface aqui FA00, que tem o IP 192.168.0.1, eu vou conseguir fazer esse ping. Então, fazendo ping daqui para cá, eu obtive sucesso. Da mesma forma lá do outro lado, se eu fizer do computador, que tem o IP 10, para o roteador que também tem o IP 10, eu vou obter sucesso. Perfeito? Vocês estão vendo aqui que ambos foram com sucesso. Entretanto, se eu quiser fazer um ping deste laptop para este computador na outra rede, eu não vou conseguir. Ele vai falhar, eu posso tentar repetir aqui, mas ele vai falhar quantas vezes eu tentar. Por quê? Vamos tentar acompanhar aqui a mensagem. Percebam que o laptop vai preparar a mensagem, né? Vai colocar aqui o endereço de origem, que é o dele, e o endereço de destino em outra rede. Então, automaticamente, ele vai colocar aqui endereçado, né, ao roteador, ao gateway dele, né, que é com este endereço MAC C7A8. Vamos conferir aqui. Efetivamente, a placa FA00 tem C7A8 ali no final, é a primeira entrada à direita. E então, o que vai acontecer? A mensagem ela vai trafegar na rede, vai chegar até o roteador, mas o roteador já vai gerar uma mensagem em CMP, né, informando que esse destino é inalcançável, uma rota inalcançável, né? Aqui temos os códigos da mensagem, provavelmente o conteúdo dessa mensagem CMP é informando que eu não consigo alcançar aquela rota. E então, o que é necessário fazer? Nós precisamos aplicar o algoritmo de roteamento neste caso, porque nós estamos com 3 redes em questão. Então, esses equipamentos aqui não sabem chegar na rede 10, a rede 10 não sabe chegar na rede 192. Então precisamos fazer esta configuração de roteadores implementando o RIP para que eles aprendam como chegar na rede 10. Então, em suma, quando eu ensinar para esse roteador aqui que ele tem que implementar o RIP e este outro roteador aqui também, eles vão trocar tabelas
E basicamente este roteador 0 vai informar para o roteador 1 que ele conhece a rede 192, e aí o roteador 1 aprende que para chegar na rede 192 tem que mandar para esse roteador 0, e da mesma forma o roteador 1 vai informar para o roteador 0 que ele conhece a rede 10. Então o roteador 0 vai aprender que para chegar na rede 10 tem que caminhar para o roteador 1. Então basicamente é esse o procedimento após a configuração. Eu vou só ilustrar aqui para vocês no roteador 0 como é que está a tabela de roteamento dele. Vejam que ele só conhece duas redes, né, que tem representado aqui pela letra C, que é o que está diretamente conectado a ele. Então ele só conhece a rede 192 e a rede 200. E aqui do outro lado, o outro roteador só conhece a rede 10 e a rede 200. Então vamos começar fazendo a configuração do roteador 0. Então eu venho aqui na interface de comando, né, o CLI, dou um Enter, eu vou fazer um Enable, né, para habilitar esse terminal, e fazer um Configure Terminal, que também pode ser abreviado como ConfT. Então neste momento eu já posso proceder às configurações digitando aqueles comandos que nós já vimos lá no slide. Então basicamente eu vou informar para aquele roteador que eu quero que ele implemente o algoritmo HIP, conforme vocês estão vendo aqui. Então eu vou escrever aqui router HIP, e depois eu vou colocar as redes que eu quero anunciar. Então aqui eu vou anunciar as minhas duas redes. Então o meu roteador 0 conhece a rede 192 e a rede 200. Então eu vou fazer duas vezes esse comando aqui. Então eu vou colocar aqui network 192.168.0.0 network 200.0.0.0. Então eu estou anunciando automaticamente as minhas duas redes. E agora vamos fazer o mesmo procedimento no roteador 1. Então habilitamos o terminal, escrevemos router HIP e as redes que ele vai anunciar, que são as redes que ele está diretamente conectado. Pronto. Feito isto, os roteadores eles vão trocar informações entre si e vão aprender como um chega na rede do outro. A gente pode conferir antes mesmo de verificar se temos conectividade. Vamos olhar a tabela de roteamento do primeiro roteador e percebam que apareceu aqui uma nova entrada do tipo R, que é do tipo HIP, e a rede 10. Agora ele sabe chegar na rede 10, né, pela interface serial 20, que é essa porta que está aqui. E o próximo hop é o IP 200.0.2, que é esse IP do roteador 1. Ou seja, ele aqui aprendeu que para chegar na rede 10, ele vai encaminhar para o roteador nesta interface aqui, o roteador 1 nesta interface aqui, com esse IP aqui. Vamos verificar também a tabela de roteamento do outro roteador. Então o outro roteador também apareceu uma nova entrada aqui, e ele aprendeu como chegar na rede 192, né, através da porta serial 20 também. Só que o next hop é o roteador 0, né, o endereço IP desta interface de rede do outro lado. Então, tudo que for endereçado para a rede 192, este roteador aqui vai enviar para cá. Então, este roteador depois entrega ao destino. Vamos fazer um teste. Agora, vocês viram que o ping não estava funcionando, e agora eu consigo fazer o ping daqui para cá. E ó, ele deu sucesso. Nós podemos até acompanhar a viagem da mensagem. A mensagem vai no switch, vai no roteador, o roteador passa para o outro. Lembra que ele não estava passando. E assim ele vai conseguindo caminhar na rede. Caso nós deixemos aqui no automático, vocês vão ver que eles sempre vão estar gerando mensagens HIP para trocar informações de forma periódica, né? E lembrando, o HIP versão 1, ele trabalha em broadcast, ele espalha as mensagens por toda a rede. Então, neste caso, vamos clicar numa mensagem aqui, vejam que a mensagem está sendo enviada para o IP 255.255.255.255, ou seja, em broadcast, tanto no nível 3 quanto no nível 2, né? Quando todo o endereço MAC é FFFFF, todos os bits setados em 1, ele vai encaminhar em broadcast. Por isso que este switch aqui está passando adiante a informação. Então ele recebe a mensagem em broadcast no nível 2 e encaminha para todos os equipamentos. Mesmo esses computadores aqui não processando essas informações. Então o HIP acaba gerando esse overhead na rede desnecessário. Veja que essa mensagem aqui não é endereçada para esse laptop, né? Ele recebeu, mas não é endereçada para ele. Ele não sabe processar HIP e ele ignora a mensagem. Então fica constantemente tendo essa troca de informações aqui. Nós agora
resetamos aqui o cenário e vamos fazer com o RIP versão 2. Vamos só olhar aqui as tabelas de roteamento, percebam que não tem mais nenhuma entrada para as redes que foram aprendidas como RIP, conforme vimos. Então eu agora vou seguir o que está lá no slide para fazer a configuração usando o RIP versão 2. O RIP versão 2 tem só uma particularidade, como o RIP V1 ele não suporta as máscaras de rede, ele assume as classes dos IPs, né? Classe A é 1/8, classe B é 1/16, o classe C /24. No RIP V2 nós temos essa possibilidade de definir a máscara de acordo com aquela configuração. Então neste caso, as diferenças são, a gente habilita o terminal para funcionar como RIP, definimos que é a versão 2, mas precisamos colocar esse comando no auto summary, que é justamente para ele interpretar os endereços de acordo com o que está configurado naquela placa de rede, naquela interface. O que eu quero dizer com isso? Se você colocou um IP da classe A, mas usou uma máscara /24, esse no auto summary vai assumir que aquilo é o que está lá configurado, é /24. Se você habilitasse o auto summary, ele automaticamente ia assumir que é um IP da classe A, então ele vai usar um /8. E aí poderia causar problema porque a sua interface está configurada com /24, mas o roteamento está utilizando /28. Então isso aqui é importante. Se você quer utilizar o RIP versão 2, considerando as classes dos IPs, você não habilita, ou você não desabilita o auto summary. Você deixa ele normal, você nem digita esse comando aqui. Entretanto, se você quer seguir o que está configurado na sua interface de rede, considerando aquelas novas máscaras de rede que você está alterando sem ser pelas classes, você precisa desabilitar o auto summary conforme estamos fazendo aqui. E a questão do anúncio da rede é o mesmo procedimento. Então, a diferença de configuração entre o RIP 1 e o RIP 2 é basicamente acrescentar esses dois comandos que nós estamos vendo aqui. Então vamos lá para o simulador para fazer o mesmo procedimento. Então vamos no roteador 0, vamos na interface, habilitamos, colocamos para configurar, definimos que vamos utilizar o RIP, colocamos a versão do RIP, vamos desabilitar o Auto Summary e vamos anunciar as nossas redes. Como estamos no roteador 0, ele conhece a rede 92, 16800 e a rede 200. Pronto. Do mesmo jeito, vamos fazer no roteador 1. Definimos o tipo de roteamento, colocamos a versão 2, desabilitamos o Auto Summary e anunciamos as nossas redes. Pronto. Vamos acelerar um pouco aqui o tempo e vamos ver as tabelas de roteamento de cada um. Vejam que aqui ele já aprendeu, o roteador 0 já aprendeu. Do mesmo jeito, o aprendizado é o mesmo, tá? Ele aprende que para chegar na rede 10 é por essa porta e o Next Hop é o IP do roteador 1. E o roteador 1, mesmo processo. Aprendeu para chegar na rede 92, né, na porta serial 20, vai ter que mandar para o próximo hop, que é este IP, que é o IP do roteador A. Então, neste caso, nós podemos fazer um ping aqui e vamos obter sucesso. Se formos olhar aqui no automático, nós conseguimos ver as mensagens RIP sendo geradas. E vejam que elas são mensagens do tipo RIP V2. Mas qual é a principal diferença? As mensagens elas não são enviadas em broadcast, elas são enviadas para o endereço multicast, conforme eu apresentei para vocês, é o 224.0.0.9. Com este endereço MAC aqui. Este endereço MAC é como se fosse um endereço MAC coringa, vamos dizer assim, que é o especificado para multicast, não é um endereço MAC de uma interface específica. Então o que acaba acontecendo? O switch, quando recebe uma mensagem com aquele endereço MAC, ele também deixa a mensagem passar. É um pouco similar ao que acontece no broadcast, no endereço broadcast. Então, apesar da vantagem do RIP da versão 2 aceitar máscaras de rede, nós temos essa particularidade. As mensagens não são enviadas em broadcast, elas são enviadas em multicast, ou seja, por um grupo. Entretanto, o switch acaba repassando essas mensagens da mesma forma, é quase igual a um broadcast. Entretanto, estas são as principais diferenças entre o RIP V1 e o RIP V2. O RIP V1 ele é baseado nas classes dos IPs, envia as mensagens em broadcast. O RIP V2 ele é baseado nas máscaras dos IPs. Então ele utiliza aquele classless CIDR e envia as mensagens em multicast, né, diferentemente do broadcast. Ok?
Bom, então voltando aqui, nós já vimos como é que funciona o RIP, mas temos aqui alguns problemas e algumas desvantagens, né, conforme eu já havia explicado algumas delas. Então, um dos grandes problemas aqui do RIP, né, dele não ter sido mais utilizado, ter sido considerado obsoleto, é porque ele não possui nenhum mecanismo de autenticação, né, de segurança. Então, ele é sujeito àquele problema de falsificação de IP. Se ele recebe uma determinada mensagem para prender uma determinada rede para uma rede falsa, vamos dizer assim, ele vai criar uma rota para lá e pode ser que comece a encaminhar tráfego para onde não deveria. Né? Já o RIP v2 ele corrige esse problema utilizando uma autenticação baseada no hash MD5. Os RIPs, né, tanto a versão 1 quanto a versão 2, eles não têm mecanismo de balanceamento de carga, okay? Ele não faz uma divisão de carga se uma determinada rota está mais sobrecarregada do que a outra. Também não tem controle da idade das mensagens, ou seja, mensagens velhas, embora válidas na rede, mas essas mensagens velhas elas podem ser processadas mesmo quando você tenha recebido uma nova, ou seja, suponha que houve uma atualização de tabelas, uma mensagem foi enviada na rede com essa atualização de tabelas, essa mensagem se perdeu, né, ficou dando volta nos roteadores, e entretanto, uma nova mensagem foi enviada e atualizou a rota. Só que de repente essa mensagem velha conseguiu chegar lá no destino. E aí o que acontece? Os roteadores vão aprender também a informação dessa mensagem antiga. Vamos supor que essa mensagem antiga dizia que a rota era por um caminho e a nova tinha dito que era por outro. Então um vai desdizer o que o outro disse. Então esse é um problema que acontece, né, no funcionamento do RIP. Tem uma limitação, né? O número máximo de hops que o RIP pode trabalhar são 15 hops, ou seja, até 16 roteadores. Mais do que isso, ele considera que as rotas são inalcançáveis. Como eu disse, o RIP v1 não suporta máscara de redes, o RIP v2 suporta. O RIP ele considera que a rede é plana, né? Nós não conseguimos fazer uma hierarquia de roteadores. Se colocarmos uma rede com vários roteadores implementando o RIP, todos esses roteadores vão trocar informações, vão trocar tabelas entre si. Não há possibilidade de você separar por grupos ou por zonas, né? De forma que o tráfego de uma rede não interfira no outro. Então ele acaba sendo uma rede não escalável, você não tem muitas possibilidades de crescer muito a sua rede, justamente por causa dessa quantidade de informações que vai ser espalhada nesses roteadores. Então, o outro tipo de roteamento é o roteamento por estado de enlace, abreviado aqui pela sigla LS, que seria Link State. E ele basicamente foi proposto para tentar resolver o problema da contagião infinito lá do vetor de distâncias, né? Então, diferentemente do vetor de distâncias, aqui o algoritmo de estado de enlace ele é baseado em tabela, ou seja, ele é proativo. Então, basicamente, as tabelas elas são construídas inicialmente para depois a comunicação na rede poder se concretizar. Então, para que essa tabela ela possa ser construída, todos os nós da rede, todos os roteadores, eles precisam trocar informações entre si para construir o mapa da rede e no caso, determinar qual é o caminho mínimo, né? Que aí aplica o algoritmo de Dijkstra. Então, o funcionamento basicamente um determinado roteador ele precisa descobrir os seus vizinhos e aprender o endereço de rede, medir o atraso, né, até cada um desses seus vizinhos, criar um pacote com todas as informações, né, os seus vizinhos e quanto ele gastou para chegar até eles, envia esses pacotes para os outros, né, os próprios vizinhos, e os vizinhos também enviam outros com as informações deles também, ou seja, há uma troca de tabelas, de pacotes, né, com essas informações, e no final é aplicado o algoritmo de Dijkstra, né, para calcular o caminho mínimo até cada um desses outros roteadores, né. Então nós aqui temos como exemplo de algoritmo de roteamento aplicado na prática o OSPF, que é um algoritmo que é utilizado para roteamento em redes internas, né, a exemplo do que acontece dentro da UFRN, da rede da UFRN. Então, entrando mais em detalhes em cada um dos 5 passos, né, do estado de enlace, a descoberta dos vizinhos se dá basicamente quando o roteador gera uma mensagem do tipo hello e manda em cada um dos enlaces, né, que ele tem. Esses enlaces, obviamente, vão chegar até os seus vizinhos. Então, cada vizinho que receber, ele deve responder com o seu endereço de rede. Além disso, em seguida é enviado mensagem do tipo echo, né, como se fosse um ping, né, echo request, echo reply, para medir o atraso, né? Então ele mede o atraso de forma automática, que é o que a gente chama de round trip time, é o tempo de ida e volta. Então, além dele descobrir quem são os seus vizinhos, ele mede o atraso até cada um deles. Pega todas essas informações e cria um pacote.
Então, esses pacotes eles devem ter a identidade de quem está transmitindo, ou seja, daquele roteador, um número de sequência para evitar que você receba mensagens fora da sequência, uma mais antiga, a idade ou o TTL dessa mensagem, né, o quantos hops aquela informação vai passar aí, né, vai continuar válida, a lista desses vizinhos e quanto custa para chegar até eles, né? Então, esses pacotes eles precisam ser criados regularmente, em intervalos regulares. Na realidade, logo que a rede é iniciada, vai ter essa criação desses pacotes para serem enviados e formarem as tabelas. Entretanto, essas tabelas elas precisam ser atualizadas periodicamente. E aí que esses pacotes vão sendo criados com uma certa frequência. E também existe uma outra situação. Caso ocorra algum problema na rede, né, aqui eu coloquei como algum evento significativo, uma quebra de link, um roteador saiu da rede, por exemplo, então vai ser necessário fazer essa atualização, criação desses pacotes para atualizar essa tabela. Então nós aqui vamos ver um exemplo de uma rede, né, com 6 nós, e aqui temos os pacotes de estado de enlace, né? Então, o roteador A, ele vai gerar um pacote, né, com o número de sequência e a idade, o TTL, com as informações dos endereços de rede dos seus vizinhos, no caso B e E, como podemos ver aqui, A está ligado com B e está ligado com E também, e os seus custos, no caso, o atraso que é para chegar em cada um. Então, de A para chegar em B custa 4, de A para chegar em E custa 5. Aí, vamos olhar para o B também segue a mesma ordem, né? O número de sequência, a idade da mensagem e quais são os nós que ele tem alcance, né? Então, ele tem alcance para A, para C, para F, né? E, obviamente, os custos, né, de cada um. E assim vai, todos os nós vão criando os seus pacotes de estado de enlace e essas mensagens são trocadas entre esses roteadores. E aí os roteadores acabam aprendendo que, por exemplo, B alcança C, mas A não alcança, né? Então, A vai aprender que para alcançar C, ele manda para B, então ele gasta 4 para chegar em B e gasta mais 2 para chegar em C. Então, A vai aprender que para mandar para C custa 6, mas o próximo hope é B. E assim vai por diante. É um processo similar ao que a gente viu no aprendizado quando vimos o vetor de distâncias. Então esses pacotes, né, depois que são gerados, eles são enviados e recebidos pelos outros roteadores. Isso é feito por um processo de flooding, né, inundação na rede, né, como podemos ver aqui neste gráfico. Todos os roteadores estão mandando as suas mensagens em todos os enlaces, né, então há um espalhamento na rede. E o algoritmo tem um mecanismo para evitar sobrecarga ou mensagens muito repetidas, né, porque naturalmente acaba havendo repetição de mensagens, né, porque você manda em vários enlaces e as mensagens vão sendo repassadas. Ele tem um esquema de retenção numa fila para verificar durante um tempo se novas mensagens mais atualizadas vão chegar ou se aquela é a última informação válida. Então eles trocam essas tabelas desta forma, esses pacotes desta forma, e aí acabam aprendendo, né, qual é o melhor caminho, fazendo a aplicação do algoritmo de Dijkstra para determinar qual é o caminho mais curto entre os roteadores. E aí é feito o aprendizado, é colocada a informação na tabela, em que para alcançar uma rede X eu tenho que mandar pelo enlace Y, né? E assim vai, cada roteador vai ter a sua informação referente ao seu vizinho, nunca o caminho completo, eu digo a rota completa, é sempre para chegar no destino eu vou encaminhar para o meu vizinho depois vai consultar a tabela dele para encaminhar para o próximo e assim vai. Então, falando um pouquinho do SPF na prática, né, ele está definido em duas RFCs, né, a 2328 para IPv4, mas também existe uma versão do SPF para IPv6. Só lembrando que o nosso foco vai ser o SPF para IPv4. Então, a métrica que é utilizada pelo SPF é o custo de cada interface, né, baseado na largura de banda disponível. Cada roteador vai manter como se fosse uma base de dados descrevendo a topologia, né, construir uma árvore de menores caminhos. Vai calcular essas rotas utilizando o algoritmo de Dijkstra e ele tem rápida convergência e também se recupera mais rapidamente de casos de enlaces quebrados, certo? Diferentemente lá do RIP, né, ele aqui tem a possibilidade de oferecer balanceamento de carga. Então, no caso de rotas que têm o mesmo custo, ele divide a carga por igual para cada uma. Além disso, né, ele permite que a gente crie várias zonas, né, vários segmentos na rede, para que você consiga fazer uma rede grande com várias áreas,
sem que uma interfira no roteamento da outra, né, sem causar problemas de sobrecarga caso a rede seja muito grande. E ele suporta máscara de subrede, né, baseado no modelo classless, né, que nós podemos utilizar aquela notação CIDR. E aqui nós temos os comandos, né, que podemos aplicar lá no Cisco Packet Tracer. Né? Nós aqui estamos trabalhando com o SPF versão 2, né, que é o aplicado para o IPv4. E eu vou agora lá para o simulador para mostrar para vocês o funcionamento deste protocolo. Então agora vamos implementar aqui no simulador, no mesmo cenário, o algoritmo de roteamento OSPF. O procedimento é muito similar ao RIP, entretanto, nós temos algumas diferenças no comando que a gente digita nos roteadores. Então vamos olhar novamente aqui no slide. Nós fazemos da mesma forma, entramos na interface de comando, habilitamos e configuramos o terminal, e informamos que queremos iniciar um processo do tipo OSPF, e nós podemos iniciar vários processos, né? Basta identificar com um número de processos. Então você pode ter várias instâncias do OSPF participando em rotas diferentes, caso você deseje. E aí anunciamos as redes, né? Só que aqui há uma particularidade, o comando é um pouco maior, né? Nós colocamos o comando network, a rede que queremos anunciar, ou seja, a rede que aquele roteador tem ligação direta, a máscara de rede, nesse caso aqui a gente chama de wildcard, que é basicamente o que a gente diz que é a máscara ao contrário. Então o que eu quero dizer com máscara ao contrário? Se você tem uma máscara /24, que é aquela 255.255.255.0, o wildcard é justamente ao contrário. É quando todos os bits que eram 1 são invertidos para 0 e tudo que era 0 vira 1. O que eu quero dizer então é que o 255.255.255.0 no wildcard é 000.255. E aí também temos aqui um comando para definir a área ou a zona, né? Relembrem que o SPF tem a possibilidade de você definir zonas. Então você pode colocar grupos de roteadores participando em zonas diferentes, sem que haja uma grande sobrecarga caso a rede seja muito grande. Né? Então você pode disparar vários processos e processos participando em zonas diferentes, né? Sem que uma zona interfira no roteamento da outra zona. Tá? Então vamos ver na prática como é que seria lá no nosso cenário. Então vamos conferir aqui novamente que as tabelas de roteamento elas estão em branco, apenas com as conexões diretamente de cada um dos roteadores. Vamos começar pelo roteador 0, habilitamos aqui o terminal e informamos para ele que queremos iniciar um processo do tipo OSPF. Eu coloquei um conforme eu falei para vocês. Então neste caso agora vamos anunciar a rede. Como eu estou no primeiro roteador, eu vou anunciar as minhas duas redes, que é o 92 e a rede 200. Então eu tenho que colocar aqui a máscara wildcard, como eu disse, é a máscara ao contrário. O que é ao contrário? Onde os bits são 1, eles são 0, e onde são 0, eles são 1. Então aqui no caso 1/24 é 000.255, e a área eu vou colocar na área 1, apenas como teste. Então posso colocar aqui também a outra rede 200.0.0.0. A máscara também é /24, então vai ser 0.0.0.255, e vou colocar na mesma área. Eu poderia colocar em outra área sem problema, mas vamos colocar na mesma área. Pronto. Está configurado o roteador 0 com o algoritmo OSPF anunciando as duas redes que ele possui. Agora vamos para o roteador 1, fazer o mesmo procedimento, habilitar o terminal, informar que vamos iniciar um processo OSPF, e agora vamos colocar as redes. No caso, vou colocar a rede 200 primeiro, com a máscara ao contrário, na área 1, e vou colocar a rede, ó, ele já aprendeu, né, vocês podem até ver aqui que o processo 1 está rodando, o SPF, já aprendeu, né, loading to full, ou seja, ele aprendeu alguma informação de rotas, né, ou seja, quando eu acionei que ele está anunciando a rede 200 e o roteador 0 também está anunciando a rede 200, eles fizeram aqui alguma troca de informações. Mas vamos continuar aqui nosso processo. Network, agora eu vou anunciar a rede 10, só que a máscara aqui da rede 10, ela é uma máscara /8, então /8 é 0.255.255.255, ou seja, é justamente ao contrário, conforme eu falei. A máscara /8 é 255.000, aqui no caso a gente faz tudo ao contrário. Onde era 255 é 0 e onde era 0 é 255. Área 1. E pronto, está configurado.
Então, neste momento, eles ficam trocando as informações e nós já podemos conferir as suas tabelas. Vamos olhar aqui no primeiro roteador. Ó, ele aprendeu aqui, ó, do tipo O, de OSPF, ele aprendeu a rede 10, né, naquela interface serial, e o próximo HOPE é este roteador 1 aqui. Vamos olhar também a tabela do roteador 1 e mesmo cenário. Ele aprendeu, ó, do tipo OSPF, aprendeu como chegar na rede 192, né, e o próximo HOPE é o ponto 1 desse roteador aqui. Então, se nós formos fazer um ping deste laptop para o computador, nós vamos obter sucesso, conforme estamos vendo aqui. O mesmo vale caso façamos o ping no sentido inverso, ok? Então, a gente pode até acompanhar aqui no modo automático as mensagens OSPF sendo trocadas entre os roteadores. Então, percebam, aqui a mensagem ela foi gerada por este roteador, ela é encaminhada também no endereço multicache. Entretanto, o tipo da mensagem aqui está sendo hello, e aí a mensagem acaba em algum momento indo lá para o roteador, né, porque no endereço multicache está aquele endereço coringa, né, de endereço MAC, e aí acaba espalhando para os computadores. Entretanto, os computadores não processam essa informação porque eles não sabem interpretar o SPF. Quem sabe interpretar o SPF são apenas os roteadores, eles estão constantemente trocando essas informações, né? Então, caso haja aqui uma quebra de rota, né, eles vão rapidamente se recuperar, né, trocando essas tabelas. Então, eles estão mandando as mensagens em todos os enlaces para verificar quem são os seus vizinhos. Bom, para finalizar, eu queria mostrar também, além dos algoritmos de roteamento, a forma como a gente configura as rotas estáticas. Então, neste caso, nós podemos vir aqui no roteador A, vamos conferir a tabela do roteamento, ele não sabe, né, nenhuma informação de como chegar nas outras redes. E nós fazemos a configuração tanto via interface, aqui, quanto via linha de comando. Então, a principal diferença aqui na interface é que nós temos que definir uma rota estática, nos preocupando com as redes que a gente precisa alcançar, né? Nós aqui não vamos ter o anúncio das redes. Então aqui nós colocamos rede, qual é a máscara daquela rede e qual é o próximo HOPE, para onde é que nós vamos enviar. Então, como estamos aqui no roteador 0, nós podemos colocar aqui, queremos chegar na rede 10, então vamos colocar aqui 10.0.0.0. Qual é a máscara que está sendo utilizada lá? É um /8, né? Mas eu já sei que o /8 é representado nessa notação decimal ponto. E quem é o próximo HOPE? O próximo HOPE é este IP desta interface aqui, do roteador 1, que eu já sei que é o 200.0.0.2. E aí eu adiciono, né? Então ele colocou aqui a rota para a rede 10/8, tem que ser para o IP deste roteador aqui. Veja que ele também colocou lá na linha de comando como é que seria o comando na CLI, né? Conforme eu comentei com vocês. Então vocês escrevem IP route, a rede que vocês querem alcançar, qual é a máscara dessa rede e qual é o next HOPE. Então, feito isso, eu já tenho o roteador A configurado. Vamos olhar a tabela de roteamento dele. Perfeito, ele acrescentou aqui um S de static, o endereço de rede que ele quer alcançar e qual é o próximo HOPE. A gente pode até fazer um ping aqui só para verificar uma situação. Ele vai dar falha, ok? Mas se formos olhar aqui no modo simulado, a mensagem ela consegue chegar até o roteador 1. Só que o roteador 1 vai passar, obviamente, mas a mensagem ela vai voltar aqui e ele não vai saber para onde encaminhar. Ele gerou até a mensagem de erro aqui, porque faltou a rota para cá, ele não sabe chegar na rede 192. Então nós conseguimos chegar lá do outro lado, o nosso roteador 0 nos informou que tem que mandar para este roteador 1 para chegar até lá, mas o roteador 1 não sabe enviar de volta. Então falta configurá-lo. Vamos lá. Então a gente vai no roteador 1, vamos nas configurações e colocamos aqui estático, né? Rede. Eu quero chegar na rede 192, a máscara lá é 1/24. E qual é o próximo HOPE? É o IP do roteador 1, né? Desta interface de rede aqui. Eu adiciono e pronto, né? Ele colocou o comando lá, já está salvo. Vamos conferir como é que ficou a tabela de roteamento deste roteador 1. Então ele acrescentou aqui rota estática para a rede 192.6800/24 e o next HOPE é este IP aqui. Então eu fecho aqui e agora eu consigo efetivamente fazer o ping como estávamos testando. Ó, ele aqui já deu sucesso. Então a mensagem ela foi e voltou. Nós também conseguimos fazer nos dois sentidos. Então vamos acompanhar. Então percebam, a mensagem ela vai trafegar, né? No caso a gente está fazendo o ping dos dois lados, não tem problema.
Então, os dois roteadores vão saber encaminhar essas mensagens, certo? Perceba, vamos acompanhar aqui a mensagem verde, ela vai e volta, né, sem maiores dificuldades, né, e elas vão ser entregues aos seus destinos. Então, essa é uma forma também de realizar o roteamento, né? Nós fazemos a colocação das rotas estáticas, e aí, se deixarmos aqui no modo automático, não vamos ter nenhum evento ocorrendo na rede, porque nós não implementamos nenhum algoritmo, né? Eles simplesmente estão com as rotas estáticas, não vai haver troca de dados, de informações. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre roteamento. Valeu!